Olá, eu me chamo André, sou estudante de medicina da Universidade Federal da Bahia e decidi criar um canal para ajudar as pessoas com a principal função de facilitar a vida da pessoa que deseja ser aprovada em medicina, da pessoa que deseja ter uma nota melhor no Enem, sem aqueles mitos, né? Sem aqueles medos que as pessoas, por falta de conhecimento da prova e de como ela é projetada, de como se comportar, têm. Então, daqui para frente eu vou organizar e falar de mais temas. Mas eu tirei o tema de hoje, que eu acho que para inaugurar o canal, eu acho que seria interessante de fato falar sobre o que eu gostaria de ter conhecimento antes de começar a estudar sobre o Enem, sobre a jornada do Enem, a jornada do vestibular, até a minha aprovação. A primeira coisa que eu gostaria de saber é que o Enem é uma prova de autoconhecimento. É uma prova de autoconhecimento e perseverança. Sabe? É como se você tivesse que enfrentar um boss, um chefão lá na frente e você tivesse que estudar ele. É basicamente isso. Sabe? E o autoconhecimento é saber o que você consegue fazer quando enfrentar ele. Então, o principal é de fato os simulados. Sabe? Por que os simulados, André? Porque o simulado vai lhe dar ciência de o que você consegue fazer no dia da prova. Sabe? A gente tem medo porque, porra, querendo ou não, quando você fizer, enquanto vestibulando, e 90% dos simulados que você fizer vão ser assim, vão lhe dar resultados que você não gostaria, sabe? Isso dá uma sensação de desconforto, né? E por isso a gente evita de fazer o simulado para não ver o nosso desempenho abaixo do que a gente espera. Mas a gente tem que levar em consideração que a gente não pode pensar dessa maneira. O nosso desempenho esperado é no dia da prova. Então, é tranquilo você estar uma hora dessa aqui e acertar 17 questões de matemática, 20 questões de matemática. Você tem tempo para que você não venha a errar tantas questões. Você melhorar. Então, assim, é o autoconhecimento. É você saber o que você sabe e o que não. E já adianto aqui como você adquire esse autoconhecimento. Né? Depois do simulado, você dá uma olhada, coloca ali em algum lugar ou vai fazendo manualmente mesmo para ver quais assuntos você tem dominância e quais assuntos você não. E é isso, priorizar o que você tem quase a dominância, sabe? O assunto que você tem contato, que você acha que você poderia acertar, porque esses são que vão otimizar seu tempo e vão alavancar a sua nota. Em algum momento você vai estagnar. Essa é a situação seguinte, você vai parar, sabe? Você vai parar de ter mais acertos, você vai parar de ter melhora na redação. E isso é completamente normal, sabe? É completamente normal. E, assim, às vezes é uma lapidação tão fina para você começar a acertar mais uma besteira, mais umas notas, que você pode passar uma semana, duas, um mês, 2 meses, inclusive, sem ter uma melhoria na quantidade de acertos. Mas isso não quer dizer que você não esteja aprendendo. Sabe? Às vezes, essa estagnação se dá por outros fatores. E o principal fator que você pode estagnar e estar parado nos seus acertos, nos seus simulados, é a questão da indução da prova. Porque a prova ela é meio maliciosa, sabe? Ela lhe induz ao erro. Ela é construída de um jeito para que você ache que você está acertando, ache que você está indo bem, mas por causa de uma palavra no enunciado, ela lhe induz a marcar A ou B. Por exemplo, tem muito isso em geometria. Eles lhe dão um cálculo, por exemplo, uma placa que é a soma de um quadrado com um meio círculo, um semicírculo. E aí você faz esse cálculo. Só que lá no enunciado, no finalzinho, está pedindo para você calcular a área não de uma placa, mas de 10. E aí você erroneamente marca o cálculo de uma. Então, assim, pode ser que a estagnação seja por conta disso. Então, não é interessante a gente se condenar ou se cobrar por conta da estagnação. Juntamente com esse autoconhecimento, é interessante que você dê uma observada e veja melhor o que você pode fazer quanto a isso. Justamente em cima desse ponto, eu vou falar do terceiro critério, da terceira coisa que eu gostaria de saber. E é o seguinte, vão ter períodos sabáticos e você não pode se cobrar por conta disso, sabe? É muito comum uma pessoa cansar do Enem fazer o mínimo possível, mas assim, dias ruins também estão dentro
da sua contagem, sabe? É que nem academia. Um treino regular, um treino mais ou menos mediano, é melhor do que treino algum, sabe? E a mesma coisa. Às vezes, esse período sabático, você pode fazer alguma coisa, fazer uma quantidade mínima de questões, fazer uma redação semanal. Mas assim, vão existir, pô. Você vai cansar, a vida acontece, independente de você estar estudando ou não. O ponto final é que a gente não deve abrir mão da nossa vida por causa do vestibular. Porque ela acontece independente do vestibular, independente da gente querer ou não, sabe? Então, com organização, com conhecimento de prova, com seu tempo organizado e tudo mais, você vai conseguir fazer o que você gosta de fazer. Seja assistir filme, seja assistir anime, série, passear com seus amigos, com as pessoas que você ama, com seu cachorro, sabe? Seja não fazer nada. Dá tempo de fazer tudo isso, sabe? Dá tempo de fazer tudo isso. A gente não precisa passar 12 horas líquidas, 14 horas líquidas ou até mesmo brutas estudando, sentado na frente da mesa do computador, olhando para um caderno, para uma apostila. Porque isso, além de não ser proveitoso, de não ser útil, sabe? Lhe cansa e elimina energia, sabe? Então, assim, às vezes é melhor estudar 2 horinhas líquidas, 3 horinhas líquidas, organizar seu dia para que você consiga encaixar essas horas, do que tentar estender seu tempo, se exaurir e inclusive não aproveitar. Porque assim, a gente tem uma quantidade, uma otimização, vamos chamar de otimização, do conhecimento. Em tantas horas você consegue aprender X de informação. A partir de umas 3 horas, 2 horas de estudo líquido, se você permanecer nesse assunto, nesse tema ou subtema, seu aproveitamento cai. Ou seja, às vezes é melhor descansar, dar uma paradinha, ver outra coisa, do que ficar tentando bater na mesma tecla, sabe? E, no geral, não existe estudar 12 horas. É exaustivo e não produz, sabe? Eu imagino que você esteja cansado de conhecer pessoas que dizem, né? Que dizem que estudam 12 horas por dia, 14 horas por dia e não vêm a lograr êxito, não são aprovadas. Por que elas não são? Porque isso é um método errado. Hoje com a internet, hoje com a tecnologia, hoje com tanta gente falando, né, sobre estudar, sobre neurociência, sobre neurolinguagens, eu reluto muito em acreditar que esse modelo, né, de estudar exaustivamente para o vestibular funcione, sabe? Já adianto que o que funciona, ao meu ver, é primeiro, não se cobrar tanto, segundo, se conhecer e reforçar os nossos pontos fracos que podem ser alavancados, sabe? Que inclusive eu vou falar depois das matérias que são interessantes de a gente fazer e como começar, porque agora é justamente só as dicas. E aí, semana que vem, daqui no próximo vídeo, na verdade, eu vou justamente pegar isso de como começar bem, sabe? Como começar bem o estudo de medicina. Inclusive, por isso eu vou recomendar, na verdade, que você se inscreva. Talvez dá o like, né? Mas, enfim, se inscreva pelo menos para que você venha a saber desse como começar, o que fazer, sabe? Esse é meu primeiro vídeo. E assim, é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenha sido proveitoso de alguma maneira. E assim, você pode deixar o comentário e tudo mais. Eu vou deixar aqui minhas redes sociais embaixo também. Porque ainda mais que o canal começando, eu vou ter muito mais tempo, muito mais atenção. Caso você apareça, por exemplo, no meu Instagram para tirar alguma dúvida, sabe? Vou deixar o meu Instagram aqui. E é isso. Espera aí até o próximo vídeo, o próximo conteúdo que eu lançar. E assim eu espero que sejam bastante frequentes.